quem não entende, né, um pouco, falar dessa coisa do estresse crônico, ou seja, a gente não é um computador, certo? Eu não ligo, desligo chavinhas e funciona assim. Os hormônios e química, né? Vamos dizer, tem um monte de química que rola no corpo para as coisas funcionarem. E aí eu sei muito bem, aí vocês podem até, né, completar essa história, mas que o cortisol é um dos principais hormônios ali que é solto ali para quando a gente está em estado de estresse, ele é aquele que a gente precisa para acordar de manhã, que ajuda a gente a manter foco nas coisas durante o dia e tudo mais, e à noite diminui-se a produção, para entrar melatonina a gente vai dormir, certo? Tem uma questão, existe um controle da nossa atenção, da nossa energia por conta desses hormônios aí. O problema é que quando a gente está com estresse crônico, ou seja, eu fico soltando isso direto, tu precisa prestar atenção, luta ou fuga o tempo inteiro, esses hormônios se acumulam no corpo, e ao fazer isso, em determinado momento, o seu corpo, que é muito inteligente, né? Ele vai falar assim, ô, irmão, ei, parou, né? Daqui, vou cortar isso aí de você, que você tá com muito. E aí, quando as pessoas entram naquela história do burnout, a gente já falou aqui algumas vezes, também é importante, mas o cara não consegue acordar de manhã. Por quê? Porque tá, né, o corpo não está produzindo cortisol direito. E aí você fica com todo esse processo, né, o corpo funcionando de forma inadequada. Legal, mas isso também a gente já até comentou aqui em alguns outros episódios, e o que acho que vale trazer é como é que a gente pode, então, gerenciar o estresse. Esse aqui é o ponto. Como é que eu posso, primeiro, perceber que eu estou entrando nesse estado e o que, que eu faço? E é isso que eu queria perguntar para vocês, assim, de forma prática, o que, que eu faço que me ajude a gerenciar o estresse? Tem muita coisa, a gente pode chover no molhado, falar que o que todos já sabem, né? Faça atividade física, pratique algum tipo de relaxamento, mindfulness, mas a gente não vai se até isso, senão a gente só faz um episódio e resolve todo o nosso problema de podcast, né? Então a gente vai falar um pouco de umas coisas mais específicas. Então, por exemplo, o estresse, como a gente estava falando e o Charles até levantou, eu queria responder o que ele levantou, depois seguir. Basicamente nós temos que identificar o que é um estresse positivo e um estresse que não é mais positivo. Estresse positivo, vocês vão encontrar na literatura como eustress, ou eu-estresse. É um estresse que está sendo bom, está sendo bacana. Normalmente uma atividade física, normalmente algo que você está fazendo ali para realmente cansar o corpo. Como eu disse, se eu estou cansando do corpo a mente ou sendo pressionado, a resposta no corpo é muito parecida, na verdade, é a mesma. Então eu quero fazer com que isso seja controlado. Daí tem duas coisas muito simples que eu quero trazer para vocês, daí eu passo a bola pro Chimbo e pro Rica. A primeira é, quando você está olhando uma pessoa e você analisa a compostura dela, como está a resposta corporal dela, o primeiro sinal que a gente vê que é uma pessoa educada, elegante, está ficando estressada, porque eu estou falando educada e elegante, porque dependendo de quem for, pode jogar uma pedra no outro, ou bater com uma cadeira, né? Mas, basicamente, uma das coisas que a gente mais vê é a seguinte reação. Essa suspirada. Isso tem total sentido. A gente está fazendo o quê? Com que o nosso diafragma tenha pressionado o coração, com que ele relaxe, a gente tem um tempo expiratório prolongado, e se vocês tentarem fazer isso, quem treina principalmente é mais fácil, mas nossa frequência cardíaca, raramente a gente consegue controlar, falar, vou aumentar, vou baixar, sem grandes respostas. Mas quando a gente fala em respiração, eu consigo modular ela. E a principal forma é isso, fazendo esse soltar o ar mais do que puxar, a gente baixa a frequência. Por quê? Estou fazendo com que o meu coração dilate um pouquinho, porque o diafragma baixou, deu mais espaço no tórax, o coração recebe mais sangue, é capaz de jogar mais sangue para o corpo com menos contrações, então eu começo a baixar a frequência. Baixei frequência, meu corpo entende que está tudo bem, baixa a tal da adrenalina, baixa a tal da epinefrina que o Chimba falou, né, que é a forma mais periférica nos nervos da adrenalina, similar. A gente tem menos estímulo de cortisol e isso relaxa. E relaxa no agudo. Então, sim, às vezes é o suficiente para você não bater com um taco de beisebol na nuca de alguém. E é mais ou menos isso que a gente quer para vocês. Pratiquem isso. É ficar suspirando? Não. Existe uma respiração mais eficiente. 2 para dentro, uma longa para fora. Então, faça isso por 20 segundos. 20 segundos são suficientes para mudar isso. Já ajuda a relaxar. O duro é lembrar, né? Que no meio daquela loucura toda, que você desligou tudo aqui, que você tá na porrada, como é que você lembra disso? Então, primeira coisa, faça. Se você não fizer, você não vai lembrar. Tente fazer, porque é exatamente isso. No estresse, no momento da loucura, a sua resposta é luta, guerra, fuga. Mas no momento que você der aquela suspirada, fala, opa, você já lembra. Aí sim, Charles, aí você consegue lembrar. Aí você puxa um pouquinho isso para você. Isso já vai ajudar.
tá? Bom, então é um tipo de respiração que dá para fazer, 2 puxadas para dentro e uma mais longa soltando E com a boca. uma expiração longa, exato. E a Com a outra boca. coisa que eu vou jogar no ar, e eu acho que a gente discute depois, é o seguinte: é um equilíbrio entre estresse físico e calma mental. Ou seja, eu quero baixar o meu nível de alerta, eu não quero ficar mais pilhado no mundo, eu quero dar uma relaxada, então calma, mas eu quero estar cansado. Então tem muitos métodos de fazer isso. Então, por exemplo, para mim funciona muito. Estou pedalando numa bikezinha ergométrica com uma música, né? E estou em Nárnia. Estou viajando lá. Estresse, coração a mil, perna fritando e a cabeça, nossa, maravilha. Isso Mário, traz uma sensação de relaxamento. Por mais que eu estou estressando, eu estou modulando esse estresse. Tá? entendi. Ah, mas isso funciona para estresse crônico? Sim. Só que a gente tem que primeiro identificar o estresse crônico. Então é exatamente isso. Uma mesma coisa. Tá te trazendo desespero, tá te incomodando há muito tempo, há meses, lembre que isso pode estar te fazendo mal. E um exemplo mais besta, trânsito. Trânsito é um estresse crônico. Porque a gente vive ele cronicamente, a gente vive ele praticamente o ano inteiro.